2012 é ano eleitoral. A população irá escolher os seus representantes em nível municipal. Fayad, como é que a OAB está se preparando para enfrentar o pleito de 2012? Nós temos que começar o ano de 2012 fazendo uma campanha de alerta à nossa população. Uma campanha de prevenção às eleições, para pedir que o eleitor não se deixe levar por promessas vazias, por promessas elefantescas que jamais serão cumpridas. Até o mês de junho, início de julho, é proibido fazer campanha eleitoral. Nós estamos numa fase em que os pré-candidatos estão debatendo, ou deveriam estar debatendo internamente com os seus partidos, a possibilidade de serem lançados candidatos a partir da convenção que acontece até o dia 30 de junho de 2012. Portanto, quem estiver fazendo campanha nesta época, antecipadamente está cometendo um crime eleitoral. A partir da convenção, a partir do dia 5 de julho, quando as candidaturas estiverem registradas nos juízos eleitorais, começa propriamente a campanha eleitoral. E a partir daí, é um dever da ordem esclarecer a população para que vote certo. Nós temos uma frase que nós condenamos muito no nosso direito, mas que serve para as eleições municipais ou gerais do ano de 2014, que é a possibilidade do cidadão fazer justiça com as próprias mãos. Se ele não concorda, se ele está em desacordo com a situação que se encontra a sua cidade, seu bairro, é momento dele extirpar quem o representa nesta cidade, neste bairro. É o momento de trocar, é o momento de substituir. É o momento do cidadão analisar a vida pregressa do candidato que vem à sua porta, à sua rua, pedir votos. É o momento de analisar o que é que este cidadão fez, o que é que essa cidadã já prestou de serviços à sua comunidade, para se saber o que é que ele poderá fazer no futuro. Não se deixar levar por engodos, por presentes, por pequenas quantidades de dinheiro, por venda de votos. O cidadão que vende o voto está vendendo a sua consciência, está vendendo a sua cidade. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, estará fazendo este alerta durante todo o ano de 2012. Além de ser um catalisador de denúncias. A Ordem dos Advogados do Brasil permanece sempre, durante as eleições, em regime de prontidão para receber qualquer tipo de denúncia de atos ou fatos que afrontem a legislação eleitoral, porque a Ordem é um dos canais que levam essas denúncias à Justiça Eleitoral. Fayad, há poucos dias eu conversava com um cidadão, não é advogado, um cidadão da própria sociedade lá de Sinop, e ele dizia que na época das eleições a OAB entra igual o cavalo paraguai. E posteriormente terminou as eleições, ele ainda foi petulante e disse o seguinte: fica apenas o movimento de combate à corrupção sozinho, brigando por aquilo que aconteceu. Você concorda com esse pensamento? Eu, durante os 6 anos que presidi a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, com muito orgulho e satisfação, sempre fui parceiro do movimento de combate à corrupção eleitoral. Sempre depois das eleições, fazíamos requerimentos diversos para a Justiça Eleitoral, solicitando informações da tramitação dos processos que instauramos. E isto é uma constante. Existe na OAB, além disso, uma comissão de direito eleitoral que tem também por função fazer este tipo de fiscalização e acompanhamento. Portanto, não é verdade que a Ordem deixa, ao Deus dará, deixa para lá as denúncias que aconteceram durante as eleições. Inclusive, a Ordem dos Advogados já fez sustentação oral em processos em que ela representou contra candidatos para exigir a sua cassação pelos órgãos da Justiça Eleitoral. E foi feliz, inclusive, nas suas representações. Acontece que, durante a eleição, quando há representação, quando há proposta de ação, há notícia, a mídia divulga. A partir do momento em que passa o pleito, os eleitos são diplomados e o processo anda dentro da morosidade normal da Justiça Eleitoral, que dentre os ramos da Justiça é o mais rápido deles, mas dentro da própria morosidade de um processo, cai no esquecimento da mídia, da imprensa,
as ações que estão tramitando e voltam a aparecer, surgir na imprensa somente quando sai o resultado desta ação. Fayad, nós entrevistamos há praticamente 2 anos o Cavalcante, que é o presidente do Movimento de Combate à Corrupção do Estado de Mato Grosso, quando ele nos colocava o índice alarmante do mal que é proporcionado à corrupção brasileira. Nesses 2 anos para cá, você viu alguma mudança, alguma diminuição da corrupção brasileira? Não, o que eu tenho visto é uma maior divulgação dos atos em que são flagrados ações de corrupção por detentores de cargo público. Eu não acredito que no passado estas ações de corrupção não existiam. Eu acredito até que elas existissem. O que eu entendo é que hoje, graças a esta liberdade de imprensa maravilhosa que nós estamos vivendo, essencial para a democracia, tem aflorado o índice de denúncias de corrupção, de casos de corrupção. Os eleitores estão mais atentos à corrupção brasileira? Olha, eu posso dizer que os nossos eleitores se indignam muito com a questão da corrupção. Mas, infelizmente, quando chega o momento da eleição, parece que há um apagão geral, porque, inclusive, detectamos isso no Conselho Federal da OAB, o número enorme de fichas sujas que foram reeleitos no pleito de 2010 e que continuam nos mandatos em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal da inaplicabilidade da lei da ficha suja ou ficha limpa nas eleições de 2010. Para 2012, a Ordem entrou com uma ação direta de constitucionalidade, uma ADC, para que o Supremo Tribunal Federal analise a fundo a lei e diga se ela é ou não aplicável de acordo com como ela foi escrita. Nós já temos 2 votos favoráveis à constitucionalidade da lei da ficha limpa. Eu tive o privilégio, inclusive, de assistir à sustentação do presidente da OAB. Do Ofir Cavalcante, como autor desta ação direta de constitucionalidade. Por quê? Porque nós não queremos, a Ordem não quer, que passadas as eleições de 2012, volte a se discutir se a lei é aplicável ou não é aplicável. A questão de 2010... até havia, eu entendo que havia alguma justificativa legal para a sua inaplicabilidade em razão dela não ter sido aprovada, não ter sido sancionada e publicada no período de 1 ano antes da eleição, o que consta na Constituição Federal. Mas agora, 2012, esta regra já não tem mais qualquer razão de ser, porque a lei foi aprovada no final de 2009, portanto, tem o período da anterioridade de 1 ano. Agora, o que se discute, e é por isso que a Ordem entrou com essa ação, para resolver esse problema de uma vez antes das eleições, é se a lei aplica-se a casos anteriores à sua aprovação e publicação ou somente a casos que acontecerem posteriores à vigência da lei. Nós já temos 2 votos pela aplicação da lei, mesmo nos casos anteriores à sua aprovação. Realmente seria passar o Brasil a limpo, né, Fayad? Eu entendo que é uma lei fantástica. A Ordem dos Advogados, junto com a CNBB e junto com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral no Brasil todo, fez aprovar, há anos atrás, a lei da compra de votos. A lei o artigo 41A, que pune com a cassação aquele que for pego comprando votos. Agora vem uma nova etapa, a questão da ficha limpa. E com certeza, de acordo com a manifestação da população, são 2 leis de iniciativa popular, de acordo com a manifestação da sociedade, eu tenho certeza de que este país só andará para frente cada vez mais limpo e mais transparente. Até porque entendo eu acho que seria uma oportunidade das pessoas de bem se interessar pelo processo político brasileiro, né? Que é difícil hoje, porque hoje as pessoas que estão em determinadas funções nas suas atividades privadas, principalmente, relutam muito em deixar as suas atividades para ingressar no mundo público, na atividade pública, na atividade política. Porque existe um pré-conceito de que você se filiou a um partido político, você já não presta. O partido político já é extremamente mal visto pela sociedade e pela população brasileira, quando deveria ser o contrário. A população deveria desejar ingressar em partidos políticos, porque é através dos partidos que se transformam a sociedade e a vida de uma coletividade. Então eu entendo que isso é uma mudança para o futuro
e eu acredito muito que essa situação ainda vai mudar, vai melhorar e que a própria sociedade vai começar a se interessar muito mais pela atividade política. Ok. A qualidade dos profissionais que entram no mercado, o exame da OAB, assuntos que discutiremos ainda hoje no programa Cláudio Alves. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. A Ordem dos Advogados do Brasil demonstrou total apoio à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a adoção da ficha limpa no Poder Judiciário brasileiro. O ato normativo prevê a edição de uma proposta de resolução para vedar a nomeação ou designação para cargos comissionados ou de confiança de pessoas condenadas por atos previstos como causas de inelegibilidade na Lei da Ficha Limpa.